Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Moraes, sou professor de Geografia Humana e Sociologia do cursinho Angela Davis da Rede Emancipa. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a geografia do coronavírus, sobretudo a questão socioeconômica, é onde eu vou me atentar mais, tá? Portanto, eu vou falar de uma forma geral quais são os ambientes favoráveis para que se prolifere esse tipo de doença, para que aumente a probabilidade de mutação desses vírus. Então eu vou falar por uma perspectiva socioeconômica, tá? E também como a densidade demográfica ajuda a proliferar, a aumentar a disseminação de doenças como essa. E terminando esse tópico geral aí, falar das consequências desconhecidas dessa pandemia, por exemplo, em bairros de lata na Ásia, na África do Sul, nesses bairros mais vulneráveis socioeconomicamente, social e economicamente, também no Brasil. Depois eu vou me atentar ao último texto do professor Vladimir Safatli, que ele fala do Estado suicidário brasileiro. O que é o Estado suicidário brasileiro? Ele vai retratar exatamente esse momento de pandemia global e como o governo federal está agindo em relação à pandemia e também à questão econômica. Tá? Então, o professor Safatli vai, em 8 páginas desse texto, é lógico, eu vou resumir aí em meia página, falar por que a gente está vivendo esse momento aí de tensão, de controvérsia, de governadores estão tomando uma posição, enquanto o Bolsonaro toma outra posição. Eu vou resumir e vou falar para vocês bem concisamente para que a gente possa entender um pouco melhor o que está ocorrendo no país. Tá? Então vamos lá, eu começo com as condições ambientais favoráveis que permitem ou aumentam a probabilidade de disseminação dessas doenças, desse tipo de evento. Não à toa, especialistas em saúde sanitária, biólogos, virologistas, ambientalistas, sempre apontam para a China como uma possível início de pandemia. Por quê? Primeiro, já emendando aí a questão das populações humanas, ou seja, da densidade demográfica. China é um país grande e altamente populoso, com mais de 1 bilhão de pessoas. Ora, só por isso, ou por si só, já é um ambiente favorável à disseminação de uma velocidade muito rápida desse tipo de doença. Tanto é que a gente viu algumas epidemias, algumas doenças iniciar lá na China. Mas não é que o vírus tenha nascido na China. O vírus, a doença, ela já existe, mas por conta dessa concentração populacional, ela tem uma velocidade maior do que teria em outros espaços menos populosos. Aliado a isso, a gente pode falar, por exemplo, da legislação trabalhista chinesa, que é uma legislação fraca, frágil, e que, consequentemente, há um afrouxamento, por exemplo, da vigilância sanitária em relação a esses ambientes insalubres que uma legislação trabalhista frágil promove. Então vejam, a gente tem dois eventos, duas situações aí. Um território altamente populoso, uma densidade demográfica alta e condições trabalhistas insalubres, por conta dessa legislação trabalhista frágil. Aliado a esses dois pontos, a gente tem também a questão do quê? De ser um país altamente populoso e grande, o que ocorre? As pessoas ou as cidades começam a se aproximar dos habitats natural, selvagem, começam a se aproximar de animais. Então, o ambiente de trabalho, que já não é favorável por causa da alta densidade demográfica, também não é favorável por conta dessa aproximação com esses animais, que muitas vezes são vetores dessas doenças. Então, nesse momento, pode haver, né, um salto, uma mutação desse vírus e que salte do animal para o ser humano. Então, a gente vê aí alta densidade, legislação trabalhista frágil, afrouxamento da vigilância sanitária e, consequentemente, aproximação com o ambiente selvagem. São essas características
que propiciam, por exemplo, um aumento na probabilidade de mutações desse vírus e aumento o quê? Na probabilidade de iniciar algum tipo de doença, de pandemia e de disseminação altamente veloz numa população como a China. Aí aqui eu encerro, por exemplo, essa questão do ambiente favorável e da densidade demográfica, porque a gente pode traduzir, pode também deslocar para São Paulo. São Paulo é um território, uma região altamente demográfica. Só na cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes. Na região metropolitana de São Paulo chega a 20 milhões de habitantes. Então vejam as características como a densidade demográfica se assemelham a algumas características da China. Pois bem, essas características promovem a disseminação desse tipo de doença. Só que, como será ou qual serão as consequências, que serão consequências desconhecidas, dessa disseminação, dessa pandemia global em bairros de lata e denso, como os bairros que a gente verifica, por exemplo, na África do Sul ou na própria Ásia. São bairros extremamente pobres, sem saneamento básico, sem uma infraestrutura mínima que dê condições de ter, obviamente, uma vida mais saudável, casas muito pequenas, com um número grande de gente morando nelas, é o que a gente verifica aqui também em São Paulo, no Brasil. Então vejam bem, a questão que se coloca aí, as consequências nessas populações dessa pandemia global são desconhecidas. Por quê? Por conta desses ambientes favoráveis, desse ambiente favorável que vai permitir uma proliferação muito mais densa nessa população mais pobre, por exemplo, do que nas populações que têm moradia e têm estrutura de saneamento básico ali adequada para evitar, por exemplo, essa disseminação. Então vejam aí, são questões que se colocam aí de forma global, não só ao Brasil, mas que se reflete também aqui no nosso país. São semelhanças que a gente vê entre outros países aí com o nosso, que permite que essas questões sejam também feitas para o Brasil. Tá? Então aqui eu termino esse ponto mais geral e começo a falar do estado suicidário do professor Vladimir Safatli. O professor Safatli fala de um novo estágio do modelo de gestão neoliberal e que está em sua fase mais cruel e terminal, sobretudo o neoliberalismo brasileiro. É por isso que ele denomina estado suicidário e a gente vai entender por quê. Então, o professor Safatli ele caracteriza o Estado como capitalismo e escravidão, de várias formas de trabalho precário que mostram diferença entre a morte e a vida, e que a morte se torna um efeito colateral do bom funcionamento da economia. Então vejam, o que o professor Safatli está querendo dizer? Que o Estado brasileiro, esse Estado suicidário brasileiro, ele é um gestor da morte, ele não é um gestor da vida. Da forma como ele está organizado hoje, ele é um gestor da morte. Por quê? Porque a população se torna descartável para que o processo de acumulação, da produção e de acumulação do capital se continue. Então não é à toa que a gente fica abismado com o discurso do Bolsonaro, quando ele fala que não tem quarentena, que a gripe é uma gripezinha e que todo mundo tem que trabalhar. Por que tem que trabalhar? Não é porque a economia tem que rodar, mas a classe trabalhadora tem que escolher entre a morte e o desemprego e a morte, porque na verdade o acúmulo do capital para os mais ricos tem que continuar. Não é o desemprego, não é a economia rodar. Na verdade é o quê? A produção deve continuar para que os ricos fiquem mais ricos. Por sua vez, os pobres continuam mais pobres e é uma vida descartável, já que o quê? Eles vão trabalhar para que o rico continue rico, para que a acumulação de capital se perpetue nessa forma como a sociedade brasileira está organizada. Então vejam, o professor Safatli ele é espetacular, pontual, cirúrgico quando ele fala que o Estado brasileiro é um Estado suicidário. Por quê? Porque ele está gerando a morte.
Não importa se as pessoas vão morrer. O que importa é que a acumulação de capital, que os ricos continuem mais ricos. Se para isso for necessário que pessoas morram, não há problema. Elas serão substituídas. É o que a gente chamaria lá em Marx de o exército reserva. Só que lá, o exército reserva de mão de obra, em Marx, era quando, por exemplo, o capital atingia um pico de produção e aí esse exército voltaria à ativa produtiva. Agora aqui não, ela é substituída, ela é descartável no sentido de que o Estado está gerindo a morte desses trabalhadores para que se possa manter o quê? As benesses dos mais ricos. Ele também fala que na República Suicidária Brasileira não há chance do sistema financeiro verter seus lucros para pagamento de salários, nem cabe pensar em o que? Sobretaxar as fortunas e também parte para a vampirização dos pobres. É isso que eu estou falando para vocês. Quando Bolsonaro faz um discurso de que é apenas uma gripezinha e a economia não pode parar, a verdade é que a produção da riqueza do país, ela é produzida pela classe trabalhadora, ela não é produzida pelos patrões. Né? Vejam só como o Safatli, ele é pontual nesse sentido. E é por isso que a gente vê uma grande resistência do governo federal de, por exemplo, promover a renda mínima. Agora, a muito custo, por conta da pressão da população, do povo, e por conta do Congresso Nacional, foi assinada uma medida provisória que possibilita que os trabalhadores precariados, ou seja, aqueles informais, acabem recebendo R$ 600 por mês. Então, vocês estão entendendo o que o professor Safatli está querendo dizer? O que é o Estado suicidário? É exatamente, em nome da produção, da acumulação do capital, a gente mata pessoas. Não importa se vão morrer, se há uma pandemia. O que importa é que nós continuaremos com os nossos privilégios, nós os mais ricos. Então, o professor Safatli continua, o Estado brasileiro nunca precisou de uma guerra e sempre atuou na gestão da guerra civil não declarada. Quando ele fala assim que nunca precisou de uma guerra, mas sempre atuou na gestão de uma guerra civil não declarada, ele está falando do tratamento com os negros, com os pobres, com a população da periferia. Como é que é se tratada? Bolsonaro e esse governo, eles são o quê? Filhotes da ditadura militar. E eles sabem muito bem como gerir a morte, como esconder corpos. É isso que o professor Safatli fala. Eles, através da ditadura militar, criaram uma habilidade incrível de esconder corpos, de sumir corpos. Isso não necessariamente quer dizer que precisa matar, mas apenas deixe morrer. Por quê? Eles podem ser substituídos por outras pessoas e assim a gente garante a organização social e econômica como está. A questão também que se põe aí é econômica. O discurso é: o Brasil não pode parar porque senão vai entrar em crise econômica. Ora, se é preciso fazer a gestão de mortes para que a economia não pare, a gente tem que olhar para o outro lado também. Por quê? Se a gente permitir que o isolamento social não continue e não seja prioritário, por exemplo, as consequências para a crise, para a economia, serão mais catastróficas. Por quê? Porque aumenta o número de mortes e, consequentemente, o Brasil sendo um dos únicos países a não seguir essas recomendações de combate à epidemia, provavelmente haverá um cordão internacional em relação a esse país que uma vez não seguiu as recomendações de combate à epidemia e, portanto, ele é um centro de proliferação não controlado dessa doença. Ora, vai atingir economicamente mesmo também o país. Por quê? O vírus, ele não chega nos países, nos territórios apenas pelas pessoas.
Ele chega, por exemplo, por encomenda de carnes, por encomenda de sojas, por produtos, por matéria-prima, vem de navio ou de avião. Então o vírus, ele viaja pelo mundo de todas as formas. Ora, logo, se o Brasil, se o país, ele não combateu essa pandemia, não seguiu as orientações, como por exemplo isolamento social, e portanto se tornou um foco não controlado da doença, outros países irão comprar esses produtos brasileiros, uma vez que o risco de esse vírus voltar para esses países é enorme. Ora, esses países não vão querer participar de novo de uma pandemia como tem ocorrido aí, a gente tem visto na Itália e na Espanha, e agora nos Estados Unidos, sobretudo Nova York. Então vejam como o discurso é da gestão de morte. A crise econômica brasileira, ela vai ser muito pior se essas recomendações não forem seguidas. Por quê? Pode haver um grande acordão internacional para fazer um embargo econômico com o Brasil. Olha só. Então a gente está aí num caminho que pode piorar e aprofundar ainda mais a crise. A crise acontecerá não só no país, como acontecerá no mundo inteiro. Tá? Então, quais são as propostas que o professor Safatli aponta para a gente tentar sair dessa crise? Primeiro, é a suspensão do pagamento da dívida pública. Aí eu coloco também, em particular, minha opinião. Eu já havia pensado nisso, eu só tinha dúvida em se suspendia parte do pagamento da dívida pública ou total, mas vendo aqui o texto do professor, fica claro, a melhor saída é a suspensão do pagamento da dívida pública e o direcionamento desses recursos financeiros para pequenas, médias empresas, para famílias mais vulneráveis, para os moradores das periferias, que as condições, aquelas que eu falei no começo do vídeo, são muito parecidas com as condições, por exemplo, da África e da Ásia. Muita gente morando num cômodo, 7, 8, 10, 12, 13 pessoas, com uma estrutura de saneamento básico precária, às vezes inexistente, né? Com aqueles corredores das favelas, das comunidades bem curtinho, promovendo uma aglomeração muito grande de pessoas e, consequentemente, acelerando essa disseminação do vírus. Tá? Então tá aí, suspensão do pagamento da dívida pública, taxação dos ricos, fornecer aos pobres a possibilidade de cuidar um dos seus e não precisar voltar ao trabalho precário e ambientes com focos de contaminação. Então veja, é uma série de medidas, de políticas públicas que já deveriam ter sido tomadas e que não são tomadas. É aí que entra a questão do Estado societário brasileiro. O Estado, ele existe para tomar conta do seu povo, para tomar conta da população. Então vejam, quando eu abro mão de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, as recomendações que todos os outros países que estão passando e passaram por essa pandemia, eu estou abrindo a mão de vidas e estou fazendo a gestão de morte. Isso aconteceu na Itália, quando os médicos estão recebendo ali idosos e ele está falando para o idoso, olha, volta para casa. Volta para casa para quê? Para morrer em casa. Ele está gerindo a morte, ele está escolhendo quem vai e quem não vai morrer. Por quê? Exatamente porque a Itália demorou muito a tomar as medidas que tinham sido orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, gente, fica aqui a minha contribuição para a aula inaugural. Espero que eu possa ter contribuído um pouco e que vocês tenham absorvido um pouco sobre o que está ocorrendo no mundo e no Brasil. É de uma forma bem resumida porque o tempo é escasso, tá? Mas eu espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa para vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Beijo a todos.